Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todo mundo em mais uma live do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. Hoje nós temos a presença do Dr. Elton Estrela. Eu conversei rapidamente aqui com ele antes da gente começar essa live e já vimos que temos uma série de antecedentes em comum que gerou uma empatia enorme. Vocês vão ver que o Elton, além de uma pessoa muito competente, que tem um currículo extensíssimo, é um profundo conhecedor de câncer de tireoide e vai trazer para a gente informações, né? Informações que nós que trabalhamos com auditoria precisamos saber a respeito das últimas atualizações, das últimas mudanças que aconteceram nesse tópico recentemente, né? O Elton me contou que trabalhou no Gustave Roussy em Paris. Eu também tive o prazer de trabalhar lá há alguns anos. Infelizmente não foi na mesma época, né, Elton? O Elton retornou agora, mora em Salvador, antes de seguir para mais um projeto em Houston, no MD Anderson, no final do ano. Mas enquanto isso, vai nos dar o prazer de falar sobre câncer da tireoide. O Elton é endocrinologista, trata muito o câncer da tireoide, professor doutor, tem pós-doutorado, e é professor do Departamento de Biorregulação na Universidade Federal da Bahia. É um cara que a gente precisa porque gosta de ciência básica, né? É um cara que entende muito de ciência básica e vai trazer isso para a clínica. Então, Elton, mais uma vez, obrigado por ter muito simpaticamente atendido ao nosso convite, e você tem a palavra. E eu vou ficar aqui de moderador, vou anotar as dúvidas que o pessoal quiser mandar, tá? Vocês podem mandar, todos os ouvintes podem mandar pergunta pelo chat, é a melhor maneira, tá? Que vai ficar anotado aqui, tá? E se tiver algum problema, eu vou colocar aqui também o meu e-mail agora no chat. Se tiver algum problema, alguém só pode mandar por e-mail também, que a gente passa essa pergunta para o Elton e a gente vai ter uma discussão no final, tá? Elton, por favor, a palavra Vou começar a compartilhar aqui minha tela. Vou colocar aqui em modo apresentação. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar falando para colegas, né? Sempre também tem um gostinho especial, né? Estar falando para colegas não especialistas, não da mesma especialidade. Aqui está meu Instagram, se vocês quiserem me seguir também, o DR Elton Ramos, né? Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, sou tireoidologista, né? Sou endocrinologista, mas eu não trato mais outras doenças da endocrinologia, fiquei só na tireoide. Então, um prazer estar aqui. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. E a gente vai delimitar um pouquinho nosso tema aqui hoje, porque a gente vai falar de câncer de tireoide. Olha, câncer de tireoide é um capítulo à parte, né? É o câncer que está mais crescendo na população mundial. Não me perguntem, tá, no chat por quê. Eu não vou saber responder essa pergunta. Existem várias possibilidades: o aumento da obesidade, o aumento da ingestão de desregulador endócrino. Aqui no Brasil, a gente tem um dado recente alarmante, né? Um aumento de número de casos em adolescentes de 14 vezes, tá? Então, parece sim que a gente está se contaminando, a gente já vem descobrindo substâncias. Eu estou encostado aqui numa cadeira, né? Tem retardante de chama, por exemplo, já implicado na gênese de câncer de tireoide, né? Exposição à radiação ionizante. Então, é o tipo de câncer que mais cresce. Mas, felizmente, né, na grande parte dos casos, esse câncer ele é de fácil tratamento, a gente consegue resolvê-lo com cirurgia, às vezes com cirurgia aliada à radioiodoterapia, né, e às vezes com outros procedimentos adicionais. E também existe a possibilidade, já que a gente está tendo essa explosão de número de casos, né, é o câncer que mais cresce, na mulher agora ele é o quarto lugar, né, se a gente pega a mulher com menos de 40 anos, ele vai para o segundo lugar em número de casos de câncer. Existe a possibilidade, inclusive, de não operar, né, fazer vigilância ativa. Então, a gente já tem diversos protocolos, diversos serviços. Estamos ansiosos por o guideline americano, que deve sair no final desse ano, que com certeza já vai botar a vigilância ativa como uma primeira opção
para aquele câncer de pequeno tamanho, né? A maioria dos casos de câncer de tireoide são cânceres de pequeno tamanho, né? Porque a gente está pedindo também muito mais ultrassom. Então, esses casos provavelmente não vão ser operados, né, de forma rotineira. E, é claro, existem alguns detalhes aí que eu não vou ter tempo de explicar, a localização do tumor, idade do paciente, etc., para a gente decidir ou não por essa vigilância ativa. Se não for vigilância ativa, a gente deve fazer uma cirurgia. Se for fazer cirurgia, fazer menos agressiva. Então, tem se feito muito mais, por exemplo, lobectomia, que é tirar metade da glândula. Se não for o caso, a gente vai fazer tiroidectomia. Se não for o caso, a gente vai fazer tiroidectomia com extensão, né, com esvaziamento cervical, retirada de linfonodos cervicais. Então, hoje, o câncer de tireoide ele é individualizado, né? A gente vai olhar quem é o câncer, qual é o câncer para cada paciente, porque a gente tem aí uma gama de possibilidades, né? Inclusive fazer radiofrequência, olha só, né? Os coreanos inventaram a possibilidade de radiofrequência, inclusive fazer a possibilidade de uma cirurgia sem cicatriz, né? A Carla Dias do BBB, ela fez uma cirurgia para câncer de tireoide sem cicatriz, a Toetiva, né? Que é você faz 3 furinhos dentro da boca, retira o tireoide. Então, gente, né, são diversas possibilidades. Mas a gente está aqui hoje mais para falar sobre terapia sistêmica. E a terapia sistêmica ela é indicada para o câncer avançado de tireoide. Sim, né, eles existem. Apesar da gente falar que o câncer de tireoide ele é fácil, ele é curável, a maioria dos casos vão curar, existem os casos de câncer avançado metastático, né? Se a gente faz uma previsão aí, eles aparecem em cerca de 4, 5 pacientes por milhão por ano. Então, se a gente coloca uma população no Brasil, a gente vai falar aí de 800, 1.000 pacientes por ano, tá? Então, tudo que a gente vai falar hoje, terapia sistêmica, né, terapia para câncer avançado, vai ser para esse diminuto número de casos num universo enorme, né, de pacientes com câncer de tireoide. A gente vai ter esses casos que são casos avançados, né, são casos que já se apresentam com metástase óssea no pulmão ou em múltiplos órgãos. Então, é esses casos que a gente vai delimitar hoje. E a gente se preocupa com eles, porque são pacientes, como a gente vê aqui por essa curva de sobrevida, que morrem, né? Esses casos metastáticos, que já se apresentam com metástase à distância, em órgãos como no pulmão, por exemplo, a gente vai ter uma evolução boa, esses casos vão responder ao tratamento com iodo, né, um percentual de pacientes, e aí eles vão ter uma mortalidade menor, como a gente vê aqui, esse grupo de cima, e geralmente são pacientes mais jovens, com menos de 40 anos, com subtipos de câncer de tireoide mais brandos, né, e metástases de pequeno tamanho, mas a gente vai ter esses dois grupinhos aqui na parte de baixo do slide, são pacientes que não respondem muito bem, que não captam muito bem o tratamento do iodo, ou que não capta nada do iodo, e aí a gente já vê que a curva de mortalidade deles é bem diferente. Então, o câncer de tireoide mata nesse subgrupo de paciente que a gente está vendo aqui, nesses 2 terços de pacientes metastáticos que a gente está vendo aqui. Então, a gente vai ter esses pacientes, né, sendo chamados de câncer de tireoide radiodo refratários, né, são pacientes que potencialmente podem morrer porque eles não respondem, não captam bem, e aí a gente já sabe porque eles não captam, né, tem estudo molecular, tem mutações que explicam isso, são pacientes com idade mais avançada, são os subtipos histológicos mais diferentes, né, não é aquele subtipo papilífero clássico que aparece para a maioria dos casos, são subtipos mais agressivos. E aí existem várias definições para esse tipo de paciente radiodo refratário metastático. Também não vou perder muito tempo nisso, mas eu acho que é interessante a gente falar assim, né? Esse paciente ele é considerado radiodo refratário quando você tem uma lesão, né, nessas metástases todas que o paciente apresenta, lesão que não capta iodo já de cara no diagnóstico inicial, ou se essa lesão para de captar iodo ao longo do tempo, ou se esse paciente faz o tratamento com iodo para matar essas lesões, para tratar essas lesões, e mesmo assim, num período de 1 ano, 14 meses, você tem progressão de doença, você não tem redução do número nem do tamanho dessas lesões que a gente pode medir, né? Tem o RECIST, tem formas
objetivas da gente mensurar isso, ou se o paciente já acumulou dose de iodo, já fez, por exemplo, 600 miliquiris de doses, vários tratamentos de iodo, e mesmo assim ele não conseguiu cura, não conseguiu resolução de doença e ele permanece em progressão. E também existem critérios indiretos, como, por exemplo, aquela doença metastática com alta captação no PET, né? Maior captação de glicose no PET, maior agressividade e maior possibilidade desse paciente ser um paciente radiodo refratário. Então, tem estudos mostrando por que se usa esses 600 miliquiris de limite, tem estudos mostrando que esses pacientes com PET, com alta captação do PET e captação, né, negativa do iodo, a gente chama isso de flip-flop, né, capta muito no PET, não capta iodo, né, então por isso que esses pacientes não se tratam, não se curam, por isso que a metástase não morre com tratamento com radioiodo, a gente vai ter uma evolução pior, uma sobrevida pior. E aí, do ponto de vista molecular, a gente já sabe o que que acontece, essas lesões não captam iodo, a gente tem uma proteína que leva iodo para dentro da nossa célula tireoidiana, né? Então, quando a gente come um sal de cozinha lá que tem o iodo, é iodado, né? O iodo sai do sangue e entra na célula da tireoide normal por essa proteína chamada anis. Esses cânceres avançados não têm anis, não expressam anis, né? E por isso essas drogas elas vão ativar, elas vão atuar nesses receptores, nessas vias, para tentar fazer, de uma certa forma, uma rediferenciação e tentar controlar, né, o crescimento tumoral, a proliferação celular que acontece no câncer de tireoide. Bom, de novo, falando de tratamento de câncer avançado, a gente vai fazer o beabá da gente, que é suprimir o TSH. O TSH é um hormônio tireoestimulante. Então, se esse paciente não tem um TSH suprimido, ele vai estimular, a gente está estimulando o crescimento tumoral. Então, isso é básico, né? E aí, esse paciente, mesmo ele refratário, mesmo ele metastático, ele pode ficar estacionado por muitos anos. Então, mesmo o paciente com câncer de tireoide avançado, metastático, radiodo refratário, a conduta melhor para ele pode ser só observação. Então, não necessariamente a gente já precisa fazer algum tratamento focal, cirurgia, radioterapia, né, termoablação ou terapia sistêmica, que a gente vai falar bastante hoje. Né? Então, a terapia sistêmica, ela está indicada para aqueles casos onde a gente está tendo progressão, né, onde a gente não está mais com o tumor estabilizado, porque o tumor pode ficar estabilizado, a metástase por anos. Essa é uma característica interessante do câncer de tireoide, que difere ele dos outros tipos de câncer, que tem uma evolução mais, né, galopante, mas, num certo momento, principalmente com a aquisição de novas mutações, esse tumor realmente pode voltar a crescer, pode começar a crescer, e aí, nesse momento, a gente vai fazer alguma terapia, que pode ser uma terapia focal, cirurgia, radioterapia, termoablação, ou uma terapia sistêmica, né, a depender de diversos critérios. Então, se a doença está progressiva, a gente vai pensar em terapia sistêmica. Se a doença tem múltiplas lesões, a gente pensa mais em terapia sistêmica. Se é só uma lesão única, uma metástase pulmonar, talvez não seja interessante começar com droga, com terapia sistêmica. Talvez a gente consiga resolver essa metástase com uma cirurgia, com uma radioterapia, tá? É muito interessante pensar nessa possibilidade para você, de uma certa forma, retardar ou até deixar para usar uma terapia sistêmica no momento subsequente. E se o paciente é sintomático, né, e tem múltiplas lesões, aí a gente vai pensar realmente muito mais em terapia sistêmica. E aí a gente observa, né, que existe um gap, um momento ali onde a gente vai observar essa progressão, o paciente fica estabilizado, estável por muitos anos, mas no momento que você tem progressão e que essas metástases ultrapassam um tamanho, né, geralmente a gente considera um tamanho acima de 1 centímetro, 1,5 centímetro, né, se a gente está falando de pulmão, por exemplo, e principalmente se a gente está tendo progressão nos últimos 12 meses, comprovado, né, por exame radiológico, a gente vai pensar muito mais em terapia sistêmica. Então, a terapia sistêmica, de novo, não é para o paciente metastático estável, a gente pode aproveitar
falta, né, de indicação e de necessidade de estar usando uma terapia sistêmica, que tem seus efeitos colaterais no paciente que está estável com câncer de tireoide, mesmo metastático, mas para o paciente que está progredindo, as lesões estão aumentando, as lesões já têm um volume maior, a gente vai ter sim que pensar em uma terapia sistêmica, principalmente porque esse tumor pode progredir muito rápido, pode atingir estruturas vizinhas que são importantes. Então, quando a gente olha essa doença metastática, ela pode ser igual essa bolinha rosa aqui, ela paradinha, né? Ao longo da vida do paciente inteiro, você não ter progressão nenhuma, o paciente vai morrer de outra coisa, ou a gente pode ter progressão, sim, aumento do tamanho das metástases, aumento do número de metástases, e essa progressão pode ser bem lenta, essa progressão pode ser rápida, muito rápida ou ultra rápida, né? Então a gente realmente vai ter que avaliar, né? E é claro, nas questões nas situações de progressão rápida, ultra rápida e, né, super rápida, a gente vai pensar muito mais em terapia sistêmica. Então, a terapia sistêmica ela já aparece na maior parte dos guidelines, né? Esse ano a gente deve ter a atualização do guideline americano, que é sempre endossado, né, pela América Latina. E lembrando que a terapia sistêmica, né, e aí já dando nome aos bois, né, os inibidores de multiquinase, os TKIs ou MKIs, não é um tratamento curativo. A gente vai precisar de tratamento, né, de um uso contínuo dessa medicação. Ela tem efeitos colaterais que pode causar danos à saúde, hipertensão, alteração de pele, sintomas de pele. Então, por isso que eu falei que o paciente que está estável, sem crescimento de lesão, né, muitas vezes é muito melhor não fazer a terapia sistêmica. Tem um benefício clínico, sim, porque aumenta a sobrevida livre de progressão, né, e enquanto quando a gente fala de sobrevida global, ainda precisa ser mais definido, mas em alguns subgrupos, né, pelo menos para o lenvatinib, a gente vê que idosos, por exemplo, a gente tem aumento de sobrevida global, e a gente vai definir muito, né, nesses critérios de progressão, localização, se a lesão, o tumor, a metástase ameaça a vida, tudo isso vai ser definido antes da gente escolher uma terapia sistêmica. Em geral, tem essa tabelinha assim, né? Se o paciente está sintomático, se ele tem progressão nos últimos 12 meses, se o tumor está próximo de vasos, estruturas importantes, traqueia, esôfago, né? Se a gente tem uma metástase pulmonar com mais de 1 centímetro, ou uma soma de várias metástases com mais de 40, né, 42 milímetros, isso é altamente favorável para a gente pensar em terapia sistêmica. E olha só, a idade também aparecendo aqui como um fator favorável para você começar com terapia sistêmica, né? Ao contrário do que muita gente pensa que em idoso a gente não quer fazer terapia sistêmica, não, é exatamente em idoso, né, onde a gente tem até mais dados, inclusive aumento de sobrevida global quando a gente faz uma terapia sistêmica. Então, pensar também, principalmente em pacientes mais idosos, porque, inclusive, né, a idade no câncer de tireoide é um fator muito importante para prognóstico. E aí a gente tem várias opções de terapia sistêmica, né, que agem aqui no câncer de tireoide, algumas não estão aprovadas no Brasil, algumas sim, né, então o sorafenib e o lenvatinib, como a gente vai discutir um pouco mais, são aprovadas no Brasil, são inibidores de multiquinase, porque eles atuam em diversos receptores, né, receptores da via MAP-quinase, aqui a gente está vendo RAS, BRAF, MEK, mas age também em receptores de crescimento vascular, então acaba matando o tumor de fome, né, de sangue, porque diminui a vascularização tumoral. E aí a gente tem, né, claro, para todas essas drogas serem lançadas, os estudos de fase 3, sorafenib teve o trial dele, o Decision Trial, o lenvatinib teve o trial dele, o Select Trial, né, e o lenvatinib foi a droga recentemente incorporada, né, aprovada pela Anvisa, já há alguns anos, mas incorporada no rol da ANS para tratamento de primeira linha no câncer de tireoide avançado, metastático, radiodo refratário e em progressão. Então, a gente teve o estudo do sorafenib, vou mostrar o sorafenib primeiro, né, uma droga que é disponível no mercado, apesar de não estar no rol da ANS. Essa droga mostrou uma diferença, né, no tempo de a sobrevida livre de progressão. Aqui a gente vê o waterfall plot, né, mostrando a redução do tamanho tumoral. A gente vê que uma parcela pequena dos pacientes tratados ficam abaixo da linha de 30% de redução tumoral,
né, mas uma boa parte dos pacientes tem sim uma redução tumoral entre, né, 0 e 30%, né, mostrando uma resposta interessante de redução tumoral. Mas, quando a gente vai computar, né, a resposta parcial nesse estudo de fase 3 ao sorafenib, não é tão importante. A gente não tem estudo de comparação direta do sorafenib com levatinib, né, os estudos que a gente chama de head-to-head, mas ele fica aqui com a resposta parcial de 12%, né, apesar disso ter sido significativo do ponto de vista, né, comparando-se com placebo. É uma droga que causa, né, bastante efeito colateral, e eu destaco aqui principalmente os efeitos de pele, né, os efeitos que a gente chama de síndrome mão-pé, né, com a necessidade, muitas vezes, de interrupção de tratamento. Bom, essa droga se chama Nexavar, e a gente, né, já tem ela disponível aqui no Brasil. O lenvatinib, né, que é o inibidor de multiquinase que age aqui em todos esses receptores, ele foi recentemente aprovado, o estudo de fase 3 também dele foi amplo, né, onde pacientes, né, exatamente nesse perfil que eu falei para vocês, em progressão, pacientes que tiveram, né, doença avaliada pelo RECIST, pacientes até que já tinham feito tratamento anterior com algum inibidor de multiquinase, então eles poderiam ter recebido, por exemplo, sorafenib previamente, eles foram incluídos nesse estudo de fase 3, né, não vou perder muito tempo aqui falando das características, mas a gente vê que são pacientes, né, com idade, com mais de 60 anos, a média de idade, mostrando que muitos deles são realmente idosos, que é aquele subgrupo onde o câncer fica realmente mais agressivo, e a droga mostrou uma diferença importante, né, no tempo livre de progressão, na sobrevida livre de progressão, 18 meses, comparado com 3,6 meses com o grupo placebo. E algumas diferenças, né, com relação a paciente jovem, paciente idoso, mostrando uma resposta melhor nos pacientes idosos, como eu já comentei, com ganho, inclusive, de sobrevida global. Todos os pacientes, independente de subtipo histológico, independente do sítio de metástase, ou de ter ou não ter feito um tratamento anterior com outra droga, tiveram benefício com o uso do lenvatinib. Então, ele tem uma taxa de resposta global realmente mais interessante do que o sorafenib, apesar de não ter estudo head-to-head, né, comparando eles dois, mas a gente vê a taxa de resposta parcial, né, que quando você consegue cura, ou redução completa, ou redução parcial de 65%, comparado com 2% do placebo, é uma taxa muito boa, com até 4 pacientes no estudo, né, 2% atingindo a resposta completa, ou seja, as metástases desapareceram do ponto de vista radiológico. Então, uma resposta bem interessante, e a gente vê realmente um waterfall plot mais robusto, né, com mais queda, com maior número de pacientes com redução acima de 30%, que é o ponto de corte considerado para você dizer que teve uma resposta parcial, pelo menos, né, com boa resposta, independente do sítio de metástase, né? Claro que os pacientes com metástase pulmonar têm uma resposta bem maior do que os pacientes, né? Então, metástase pulmonar, linfonodos, doença loco-regional respondem muito mais do que metástase no fígado, que responde melhor do que metástase óssea, né? Com metástase óssea, a redução é mais discreta, mas você tem redução de tamanho tumoral. De novo, trazendo os dados em idosos e trazendo os efeitos colaterais, que, como todo inibidor de multiquinase, eles são, né, muito similares, eles atuam em receptores similares, VEGFR, na via MAP-quinase, também traz, às vezes, pequenas diferenças no espectro de efeito colateral, mas traz efeito colateral. Então, a gente vê aqui que hipertensão, fadiga, perda de peso, isso acontece nos pacientes, né? Esses pacientes, eles mudam também de efeito colateral ao longo dos anos, né? Então, o paciente que está no quarto, quinto ano, eu vi pacientes usando o lenvatinib há 10 anos, né? Eles vão mudando o espectro, então você passa a investigar outros efeitos colaterais,
né, proteinúria, outras coisas que podem aparecer. E efeito grau 3, a gente vê aqui que, de novo, correlacionado mais com hipertensão, com fadiga, né, principalmente o efeito, né, de hipertensão, porque essa droga ela age ali no receptor VEGF-R, né, que é importante para nutrição tumoral, mas que acaba trazendo esse efeito colateral de hipertensão. É uma droga que o paciente precisa ser acompanhado e, né, na grande maioria dos casos, a gente vai precisar fazer reajuste de dose, né, redução de dose, porém a recomendação é começar com dose completa. Então, apesar de a gente não ter estudos, né, comparando um com o outro, essas são as duas drogas que a gente tem com suas respostas parciais, com seus estudos que foram devidamente publicados, né, a gente acaba priorizando realmente o uso do lenvatinib, na maioria dos casos, somente para aqueles pacientes em que tem uma contraindicação muito forte do uso de um anti-VEGF-R, né, então pacientes que têm hipertensão de difícil controle, risco de um acidente vascular cerebral muito alto, o sorafenib tem uma ação VEGF-R um pouquinho mais fraca, então nesse caso, né, estuda-se a possibilidade de começar o tratamento com sorafenib, né, mas lembrando que a resposta, a potência de redução tumoral ao sorafenib é muito inferior ao lenvatinib. Bom, e para não deixar de falar de outras coisas, a ideia também é trazer um overview, né, do que de repente está vindo por aí, né, vocês já devem ter ouvido falar, já discutem provavelmente o tempo inteiro os drivers oncogênicos, as terapias-alvos, então também está chegando para o câncer de tireoide, assim como já chegou para o câncer de pulmão e outros cânceres, a terapia-alvo, uma das que a gente vem mais falando é a terapia direcionada para o RET, então câncer de tireoide, assim como o câncer de pulmão, também pode ter fusão do RET, mutação do RET, né, no câncer medular de tireoide a gente vê isso bastante, e essa é uma nova possibilidade, usar a terapia-alvo, né, são inibidores seletivos desses receptores, a gente tem aqui novas drogas que vão chegar, né, o selpercatinib, por exemplo, que é uma droga que está em vias de aprovação aqui no Brasil pela Anvisa, já está aprovado no FDA, com boas respostas, com waterfall plot maravilhoso, e com menos efeitos colaterais, porque são inibidores seletivos. Outra droga que a gente tem disponível aqui no Brasil é o larotrectinib, né, que é uma droga também direcionada para uma determinada alteração genética, que a gente está falando das fusões do N-TRK, que aparece, né, essas fusões aparecem em vários tipos de tumor, mas pode estar presente também no câncer de tireoide, e a gente vê aqui como o waterfall plot, né, a queda, a redução das metástases é muito bonita com esse tipo de terapia. A gente tem essa droga já disponível aqui no Brasil. Então, em resumo, a gente tem terapias, né, de multiquinase, o larotrectinib, selpercatinib já são inibidores seletivos, que depende, né, de um teste molecular, de um estudo molecular para a gente poder indicar essas drogas. Essas alterações genéticas, elas não são tão comuns, enquanto que o sorafenib e o lenvatinib, né, e lembrando que o lenvatinib é o que está aprovado no rol da ANS, a gente não precisa de teste molecular para indicar eles, né, são inibidores de multiquinase, com o lenvatinib com uma potência maior de redução tumoral e de ganho, né, de sobrevida livre de progressão, e sempre também trazendo, né, lembrando os efeitos adversos dessas drogas, necessidade de redução de dose, etc., que isso é o usual e a gente já está acostumado. Então, só para fechar a apresentação, eu trago aqui 3 casos meus, bem rápido, para fechar. Por coincidência, eu atendi esse rapaz hoje, esse é um caso que eu atendi hoje, um rapaz que vai muito bem, ciclista, 40 anos, tem micrometástases pulmonares, eu já fiz o estudo molecular dele, ele não precisa absolutamente nada. Hoje foi o de sempre, ele continua com TSH supresso, e eu não estou fazendo absolutamente nada para esse rapaz, porque, né, a tiroglobulina dele não está subindo, eu esqueci de falar de tiroglobulina, é um marcador, não é importante para a tomada de decisão, a gente não vai começar a terapia sistêmica baseada em tiroglobulina, tem que mensurar as metástases, mas nele eu venho mensurando e ele não tem progressão alguma, então não tem por que pensar em tratamento, terapia sistêmica, nada para esse rapaz. Bem diferente aqui dessa senhora, né, que tem
metástases, né, grande volume de metástases, e em progressão, né, com aumento, o surgimento de novas lesões, metástases em novos órgãos, né, em adrenal aqui, então, com certeza, né, terapia sistêmica é muito indicado, porque senão esse paciente vai ter um desfecho muito desfavorável, né, isso já aparece nos guidelines, né? Esse é um dos últimos guidelines que a gente tem do NCCN, do ESMO, né? Da ATA, a gente deve ter renovação esse ano, onde a gente já tem, né, a possibilidade de usar, né, a indicação de usar drogas como sorafenib, lenvatinib, como tratamento de primeira linha para essas doenças em progressão, e as terapias-alvos, que já estão surgindo, né, quando a gente tem um gene, um target gene, um gene-alvo, a gente pensar no inibidores do NTRK, do RET e outros mais que devem surgir da agora em diante. Então, essa é uma paciente minha que eu tratei, né, recentemente com lenvatinib. A gente vê em 3, né, um pouco mais de 3 meses já tive redução do tumor e com alguns meses de tratamento para praticamente desaparecimento, né, de metástases na região locorregional. Essa é uma paciente que tinha muito estridor e, né, redução importante com 3 meses de tratamento das metástases pulmonares em uma paciente idosa de 76 anos de idade, né, tendo uma resposta muito favorável, com necessidade de redução de dose, etc., mas com uma resposta que eu fiquei muito satisfeito. Então, o câncer de tireoide radiodo refratário metastático é a principal causa de morte, né, por câncer de tireoide que a gente tem. Na grande maioria, o câncer de tireoide realmente não vai matar. O tratamento, né, sistêmico com inibidores de multiquinase é uma opção terapêutica que a gente tem, ainda bem, graças a Deus. A avaliação molecular, a terapia-alvo é o futuro também, né, mas nem todos os pacientes vão ter um target gene, um gene-alvo para a gente usar esse tipo de droga, e tem a necessidade de fazer o teste molecular, né, a gente só precisa ter muita paciência e entender qual é o momento ideal da gente interromper a observação desses pacientes e indicar uma terapia-alvo, né, ou uma terapia com inibidor de multiquinase. Isso vai ser baseado no risco desse paciente, na progressão da doença, nos sintomas que esse paciente está apresentando. Esse paciente que eu acabei de mostrar tinha um estridor, por exemplo, muito importante. E lembrar que, quando essas drogas são introduzidas, a gente vai precisar manejar os efeitos adversos, né, principalmente dos inibidores de multiquinase. Então, queria agradecer novamente o convite de vocês para estar aqui, e deixo aqui novamente meu e-mail, meu Instagram, e muito obrigado. Obrigado, Elton. Muito obrigado pela excelente revisão no câncer de tireoide, né? Provavelmente muitos dos que estão nos ouvindo aqui sabem, né, que eu sou radioterapeuta, e radioterapia é uma muito pouco utilizada, né, no câncer de tireoide, graças à capacidade que a tireoide tem de responder ao iodo, que funciona como uma das primeiras medicinas personalizadas, né? Lá atrás se observou que o iodo podia ser um excelente guia, né, da radiação para lesar a tireoide. E eu acho que, reforçando a tua mensagem, né, para aqueles que não são cancerologistas, o iodo resolve a imensa maioria dos casos, né? A gente consegue, o câncer de tireoide, né, foi engraçado que você falou que o câncer de tireoide está crescendo demais, me deixou bastante preocupado isso, e na hora, assim, eu e talvez muita gente, né, pensando, por que isso? E aí você já acabou com as nossas esperanças de ter uma resposta mais clara para isso. Mas ainda assim, o câncer de tireoide, para ser bem sincero, é um daqueles que não nos assusta muito, né? Eu não sei se eu estou sendo otimista demais, né? Claro, você tem o Tá anaplasma, você mesmo, tem... né? tá mesmo. E aí é isso, né? Hoje, na era da terapia individualizada, a gente tem todos esses parâmetros, né? Histológicos, né? Que a gente já estava acostumado a utilizar, mas agora moleculares, para a gente ver quem que vai ser o bicho-papão nesse universo de câncer de tireoide que a gente está diagnosticando. Existem os bichos-papões, eles estão aí, e alguns pacientes vão morrer, vão evoluir muito mal, vão evoluir com metástase radiodo refratária, mas realmente não são a maioria dos casos.
E uma pergunta então, o Levatinib, vou te perguntar sobre critérios de inclusão. Eu sei que você já falou, mas para deixar isso claro. Então, ele está indicado para folicular e papilífero, né? Medular e anaplásico E não. não. Medular Tá. anaplásico não, porque, né, a biologia molecular, o Completamente medular, ele vem diferente. de outra célula, né, que é a célula C, a célula parafolicular. Então, hoje já estão até querendo deixar de chamar o medular de câncer de tireoide, estão querendo chamar ele de tumor neuroendócrino, né, porque tem uma Uhum. origem neuroendócrina. Eu sou contra, né, deixa ele como câncer de tireoide ainda. É isso, querem roubar nosso câncer, e ele não vai, né, responder né, a terapia. Já tem estudo, teve estudo de fase 2, né, do uso do lenvatinib para o câncer medular, mas a gente tem outros inibidores de multiquinase que foram testados com resposta melhor, vandetanib, cabozantinib é um exemplo dele, né, e o lenvatinib fica ali para, né, linhas off-label, mas aqui, para aprovação que a gente tem, e os estudos de fase 3, né, que a gente teve, foi a utilização para o carcinoma diferenciado, papilífero folicular. Então, para o gestor ter uma noção bem clara da tua prática, você gostei muito que você falou, tireoidologista, né? A cada 100 cânceres de tireoide, quantos o iodo resolve, Elton? Olha, o iodo vai Câncer resolver, de tireoide, né, desculpa, folicular e papilífero, tá? Vamos ficar nesse. papilífero, né, E representam é, 90%, certo? Dos tumores. exato, exato. Ele vai resolver, olha, só para você ter uma ideia, a gente tem 24 mil casos, né, de câncer de tireoide em média no Brasil por ano. Essa é a Tá, última estimativa do INCA, etc. Então, tá. 24 mil casos. E a gente vai ter cerca de 800 casos, 1.000 casos, né, de tumor metastático radiodo refratário, né? Tá. Então, 800 casos de 24 mil vão ser tumores mais complicados, né? Uhum. Mas eu mostrei também que desses tumores avançados, metastáticos, nem todos vão precisar imediatamente de terapia sistêmica. Muitos tumores, muitos cânceres são avançados, metastáticos, e isso vai ser paciente mais jovem, subtipos histológicos não agressivos, eles podem ficar estacionados por muito e muito tempo e você não precisar fazer terapia sistêmica. Ou um terço deles pode captar iodo e você conseguir estabilizar ou matar, se o tratamento der realmente muito certo, né? Você conseguir eliminar, destruir essas metástases ou estabilizar essas metástases com iodo radioativo, porque eles são cânceres, né, radiodo responsivos, sensíveis. Só em dois E, terços dos casos, desses 800 casos, é que a gente vai ter, né, mais problema. então, fazendo uma conta rápida aqui, 2 terços de 800, nós estamos falando aí de 500, vai, 500 e poucos. 500, Desses, 600 pacientes num país, né, por ano, né, num país como o Brasil. sem nenhum menosprezo pela medicina pública, mas nós estamos aqui com foco na medicina privada, então 1/4 dos pacientes tem plano de saúde, então a gente está falando em torno de 150 pacientes por ano, Por ano. né, com plano de saúde, que tem aí, que provavelmente podem ser candidatos à Beneficiado. terapia com levatinib, né? E foi interessante que Sim. você, um outro detalhe que você falou que a dose cumulativa do iodo aí é uma área que já foge da minha expertise, assim, a repetição do iodo pode chegar até 600 miliquis, isso são 3 Então, aplicações, né? esse número não é um número assim cabalístico, né? Não é um número também radical. Ah, Uhum, só pode fazer até 600, né? Mas uhum, esse número veio de um estudo que foi feito lá no Instituto Gustavo Roussy, onde eles uhum. mostraram que se você, lá no Gustavo Roussy, por exemplo, eles não fazem dose de iodo acima de 150, Ah, né? não? Aqui não faz, eles preferem fazer várias aplicações repetidas, né, a Uhum. cada intervalo de 6 meses, de 100, 150, e deixar chegar na dose cumulativa alta, mas eles não vão logo para uma dose maior, né? É um pouquinho Uhum. diferente de outros serviços, o Memorial de Nova York, por exemplo, eles usam dose maior, mas no Memorial eles fazem dosimetria, que é uma técnica eles conseguem mensurar o efeito colateral do iodo para a medula óssea, por exemplo, porque o iodo radioativo tem um risco, né, potencial de desenvolver leucemia alguns anos depois. Então,
nos serviços que não fazem dosimetria de rotina, não se recomenda mais usar doses tão altas assim de iodo. Mas, enfim, esse estudo do Instituto Gustavo Roussy mostrou que se o paciente não curou com uma dose cumulativa de 600 milicuries, dificilmente ele vai curar. Então, não adianta ficar insistindo em repetir o iodo, mesmo que o paciente seja captante, né, porque ele não vai curar. E outra coisa, se o iodo é realizado, né, e num período de 1 ano, 12 meses, depois da aplicação do iodo, você tiver progressão de doença, essa é uma doença que não é iodo responsiva. Responsiva, tá. Então não Nem adianta adianta muito, repetir, então, né? não adianta muito você estar dando iodo, porque você vai, né, então mesmo que você não tenha chegado ao teto de 600 miliquiris, tenha feito só um tratamento, por exemplo, 2 tratamentos, e essa doença progride depois do tratamento, é uma doença radiodo refratária. Então continuar teimando no iodo, insistindo no iodo, Não vai levar a provavelmente lugar não vai nenhum. ser bem para esse paciente. Deixa eu dar alguns informes aqui, Elton, se você me permite, nós estamos ainda com o tempo. Eu preciso informar que, né, aqueles que não puderam entrar, obviamente a gente vai comunicar isso depois, mas aqueles que não puderam ter acesso à brilhante apresentação do Elton aqui ao vivo, esse vídeo está sendo gravado e vai subir para o canal do YouTube do Jornal Brasileiro de Auditoria e Saúde, vai ficar disponível para todo mundo posteriormente, tá? A gente vai também publicar um white paper sobre esse assunto, vai sair nos próximos números do jornal e vocês podem participar, tá? Se alguém quiser levantar a mão, abrir a câmera e falar, pode ficar à vontade, a gente está com bastante gente aqui na sala, espero que não sejam muitos os que o façam, mas fiquem à vontade para fazer, levantar a mão se quiser falar, perguntar ao vivo para o Elton, pode fazer isso. E os que forem mais tímidos podem enviar pergunta pelo chat, tá? Eu acredito que o chat esteja funcionando normalmente, já recebi uma pergunta aqui, se alguém tiver alguma dificuldade, manifeste, tá? Mas chegou uma pergunta aqui, Elton, que é pergunta de auditor, tá? Porque quando você fala... eu entendo bem a tua fala de que, olha, em alguns casos eu não indico, porque eu tenho a sensação de que aquela doença ela não é muito agressiva e talvez eu consiga segurar um pouco. Por outro lado, essa não indicação, ainda que prevista em bula, para o auditor ter essa opinião contrária ao médico prescritor fica mais difícil. Mas eu recebi uma pergunta aqui que diz o seguinte, qual é o parâmetro para o auditor saber? Existe algum parâmetro para o auditor saber que aquela doença não é uma doença agressiva e que, portanto, não que ele vá estar em desacordo com o colega que está prescrevendo, né? Você veja, ele pode eventualmente discutir essa ideia com o colega e, enfim, entender se não é a melhor saída da observação. Mas, enfim, quais que são os parâmetros para a gente ter mais segurança na saída, na crença de que o acompanhamento, que o follow-up sem o tratamento sistêmico possa ser uma boa alternativa? Então, Marcos, você falou muito bem antes, né? A descoberta, o uso do radiodo é algo maravilhoso. Um tratamento velho pra caramba, antigo, mas que E que funciona. funciona, continua funcionando, né? Então, tem coisas na medicina que realmente, né, a gente nunca vai parar de fazer eletrocardiograma, a gente nunca vai parar de usar iodo, eu acho, no câncer de tireoide, porque é básico, né? O iodo ele é captado muito pela tireoide, um pouquinho ali pela glândula salivar e tal, mas ele é muito captado pela tireoide, então foi uma ideia fantástica, realmente, envenenar o iodo com radioatividade e dar para o câncer comer, né? Então, é importante na hora de indicar a terapia sistêmica, você ter, né, ideia de que esse câncer não responde ao radiodo, né? Então, por isso que a gente tem os critérios de radiodo refratariedade, né? Então, a gente falou aqui já agora há pouco, de atingir uma dose cumulativa de 600 miliquiris, isso é um critério. A gente pode também definir como critério quando o paciente fez um dos tratamentos, né? A gente sabe que o paciente tem metástase, por exemplo, no pulmão. Fez o tratamento com radiodo, a gente vai olhar a pesquisa de corpo inteiro pós-tratamento com radiodo, as metástases que aparecem na tomografia não captam radiodo, né? Então,
não deu certo, né? Dar o radiodo não deu certo, porque aquelas são lesões, né, que não captam. Então, isso já fecha critério de radiodo refratariedade. A Uhum. outra coisa que... E, às vezes, né, tem no mesmo paciente metástases, lesões que captam, outras que não captam. Então, se tem num paciente lesões que não captam, também já fecha a radiodo refratariedade, porque não adianta você dar um tratamento para o paciente ficar 50% tratado, né? E a outra coisa que fecha, né, critério de a radioiodo refratariedade é você dar o tratamento de iodo, você olha a PCI, né, a pesquisa de corpo inteiro pós-iodo, captou, mas não reduz, ou progride, né? Você tem progressão nos 12 meses seguintes, você tem aumento de metástase, você acabou de fazer o tratamento com radiodo, está super esperançoso, né, do paciente ter redução do tamanho das metástases, a metástase cresce, e se você mostra progressão nesse humano, depois de um tratamento com radiodo, pelo amor de Deus, não adianta fazer radiodo, né? Esse paciente não vai responder. Não adianta você Não ir vai de dar novo, dar radiodo, toxicidade. ele não vai responder, ele vai continuar progredindo. Então, a gente chegou aí na resposta, né, que é definir, a definição de radiodo refratariedade é muito importante. A outra coisa é o tamanho das lesões, né? Ninguém vai fazer uma terapia sistêmica para uma lesão infracentimétrica, uma lesão pequena, né? Então, Aí né, deixa a gente... conosco os radioterapeutas, aí a gente resolve. Sim, exatamente. A gente espera, né, o paciente ter um volume, então utiliza-se um ponto de corte de 1 centímetro, né, um pouco mais de 1 centímetro no pulmão, ou a soma, se o paciente é plurimetastático, a soma, né, de 4 centímetros de doença, né, para você indicar e pensar em terapia sistêmica. Porque, às vezes, sim, você tem todos esses critérios, radiodo refratariedade, não captação, ausência de captação, mas são lesões ainda muito pequenas, né? Uhum. E é muito importante pensar, né, nesse risco, né, que essas lesões podem ser atribuídas para a saúde do paciente. Localização também é importante, tá? Às vezes a lesão não é grande, mas ela está localizada em sítios anatômicos perigosos. Então, também a localização entra, né, na hora de decisão. Então, eu diria que é isso, né? Definir radiorefratariedade, definir o tamanho da lesão e localização da lesão, levar todos esses critérios em consideração para dizer sim, está na hora, não está na hora de Ou fazer não está na terapia hora de fazer. sistêmica, Tá. né? Deixa eu te apresentar aqui o outro editor do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde, Dr. João Paulo. O João Paulo, além de ser editor, é médico cardiologista e é presidente da CAPCESP, uma autogestão sediada no Rio de Janeiro já há muitos anos e tem uma experiência enorme no mercado de saúde suplementar também, Elton. E o João está aqui compartilhando comigo a moderação hoje e quer fazer uma pergunta. João, boa noite, João. Obrigado pela presença. Boa noite, pessoal. Boa noite, Elton. Parabéns aí pela apresentação muito clara e muito precisa. É uma pergunta que não tem a ver com tratamento, mas indiretamente é importante quando a gente analisa uma incorporação de tecnologia no rol ou no que o plano de saúde vai incorporar, que é a questão da incidência e prevalência da doença. No caso do câncer de tireoide, numa análise que a gente fez epidemiológica dos últimos 10 anos na operadora, foi o câncer mais importante nas mulheres. E aí eu te pergunto o seguinte, e a gente tentou correlacionar isso com fatores ambientais, como um dos fatores de risco. Eu queria, João, se tu desculpa te pudesse, interromper. Você fala importante, importante como o mais frequente, foi isso? maior frequência, isso. Mais que mama? Não, eu estou falando de um modo geral, Ah, tá. dentre a evolução dos cânceres, Entendi. né, Tá, só perdeu para mama, tá? Mas tá. ele teve ele ficou dentro do top 5 Uhum. em É mulheres. bem isso. Ele fica quarto lugar, quinto lugar, é bem isso. Mas cresce, né? Bem, e dentro desse tipo, e aí o objetivo desse estudo foi tentar correlacionar com fatores de risco. Como fator ambiental é muito difícil da gente capturar numa gestão de saúde populacional, o que tu poderia me falar sobre isso? Porque a gente leu bastante sobre fatores ambientais e a maior incidência de câncer de tireoide.
Olha, João, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Rapaz, eu acho, né, que o Brasil, ele é uma pequena grande Coreia do Sul. E aí eu vou te explicar por que Coreia do Sul. Em 2007, a Coreia do Sul resolveu fazer screening universal de câncer de tireoide para todo mundo. Então, todo adulto tinha que fazer uma ultrassom de tireoide. Só para te encurtar a história, em 2009 eles já terminaram isso, tá? Porque teve uma explosão de casos tão grande, tão grande, tão grande. A curva de câncer de tireoide na Coreia do Sul em 2007, se você ver, você fica chocado, né? Então, quando eles fizeram ultrassom em todo mundo, eles encontraram muito câncer de tireoide. Tem estudo populacional, um estudo feito na Finlândia, por exemplo, que 15% dos cadáveres no IML tinham câncer de tireoide. A gente acredita que aqui no Brasil, se a gente for olhar, né, a tireoide de todo mundo, a gente vai encontrar 7,5% de câncer de tireoide na população brasileira. Então, se a gente fosse fazer um screening universal como a Coreia do Sul fez, a gente ia explodir, não ia ter cirurgião, não ia ter hospital para operar câncer de tireoide, né? Por isso que a vigilância ativa está sendo uma coisa aplaudida, que ela está emplacando, porque nem todos os casos precisam ser operados. Principalmente, eu acho que a vigilância ativa, João, vai ser muito boa para o Brasil se o médico tiver coragem de fazer vigilância ativa. Eu tenho um estudo que foi publicado o ano passado na Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, onde eu mostro a resistência do médico brasileiro em indicar vigilância ativa, né? Às vezes ele tem um caso perfeito para fazer vigilância ativa, um idoso com um nódulo de 6 milímetros, mas está lá, ó, a primeira preferência dele no caso clínico que a gente colocou no estudo que a gente fez, é cirurgia ainda, né? E a gente pede muito ultrassom. É difícil uma mulher ir para ginecologista, hoje em dia, principalmente na saúde suplementar, ela não pediu ultrassom de tireoide, mesmo sem ter detectado nada na palpação, no exame físico, e aí, batata, né? Fez ultrassom, vai diagnosticar nódulo, diagnosticou nódulo, vai puncionar, puncionar, vai ter ali alguns que vão dar câncer de tireoide. Aí fica a pergunta: esse câncer de tireoide precisava ser descoberto? A resposta é não. Na grande maioria das vezes, ele não precisava ter sido descoberto. Ele nunca ia ser clinicamente significante. E os estudos de vigilância ativa mostram isso, né? 80% dos cânceres de tireoide pequenos, né, eles nunca crescem. Tem 6% que diminui de tamanho no follow-up da vigilância ativa, né? E aí seria interessante para a gente só realmente ter feito, né, ultrassom ou descobrir ou precisar indicar um ultrassom naqueles cânceres que ultrapassam o tamanho de 1 centímetro, né? E aí, quando a gente está falando de terapia sistêmica, é o outro lado da moeda, né? É como se fosse uma outra doença, sabe? Né? Dá vontade também de já mudar o nome desse câncer de tireoide que a gente falou aqui hoje, que ele não é esse câncer de tireoide, né, do dia a dia que está aí na estatística de vocês. Esse é o bicho-papão. São aqueles poucos casos, né, que a gente sabe que esses tumores têm mutações, têm alterações genéticas que levaram a esse comportamento tão malvado, tão agressivo, de não captar o iodo, de não responder, de crescer, de se espalhar. E aí é para esses casos que a gente, né, vai cuidar mais, porque esses são os cânceres de tireoide que matam, né? O resto não precisava nem a gente ter descoberto, na verdade. Perfeito, obrigado. Interessantíssimo isso, porque e aí, se for fazer, então, né, se for fazer a ultrassom de todo mundo, vai passar câncer de mama de longe, né? Nossa, Vai nossa, vai. passar, vai deixar câncer de mama no chinelo, né? Não vai ter para ninguém. Vai ser E muito os coreanos, caso. eles pararam logo, logo, logo eles voltaram atrás, pararam. E na Coreia tem uma coisa interessante, Marcos. Mulher que tem cicatriz no pescoço não casa. Ah, é? É. Então eles têm um tabu com cirurgia, né, com cicatriz, por isso que eles são os inventores, né, das técnicas não ablativas, da cirurgia transoral. Eles retiram tireoide com cicatriz atrás da orelha, né, porque se tiver Pois cicatriz é. no pescoço, esquece casamento, não vai casar, tá? Para eles é Sensacional. um tabu enorme. Então, não foi uma boa ideia, eles pararam de fazer screening universal. Uma questão estética, cultural, local que passa a ter importância que a gente não tem, né? Se você está fora
do ambiente cultural aí em que, né, E que elas essa são, as população está coreanas são imersa, super né? vaidosas, né? Eu mesmo, quando fui para lá fazer treinamento de radiofrequência, que eu fui em 2018, fui com uma lista de cosmético coreano que a minha mãe e a minha irmã pediram, né? Então, Porque porque a são os coreana ela é melhores muito possíveis, né? vaidosa. E outra coisa que me chamou a Os atenção, cosméticos são muito bons. antes da gente caminhar para o encerramento aqui, Elton, só não posso deixar de te perguntar, você disse que você tem já pacientes com 10 anos, né, usando o Lenvatinib? Você tem uma... Então isso traz de fato uma... Assim, é uma mudança de paradigma, né? O Sorafenib foi um grande avanço no seu momento, mas a gente está então observando um outro avanço, um outro passo no sentido de melhorar, né? E a gente, É. você falou rapidamente, você tem os dados sobre a vida livre de doença. Como é que estão os dados sobre a vida global? A gente tem, estão imaturos? Como é que está essa situação? A gente gosta de utilizar os dados dos estudos de fase 3, né? Mas é muito mais legal, eu acho, quando a gente vai para dados de vida real, né? Uhum. E aí já tem diversos estudos de vida real, inclusive um muito bom publicados né, lá do pessoal do Instituto Gustavo Roussy, que a Uhum. gente vê mesmo, né, como que esse tumor se comportou, qual foi a sobrevida desse paciente depois, né, daquele tempo padrão de observação de um estudo de fase 3 que é ali alguns meses, né? E aí existe uma parcela desses pacientes que progride, você tem que partir para uma segunda droga, um trial clínico, existe a parcela de pacientes que complica com efeito adverso, você tem que interromper, né? E existe esse subgrupo de paciente que responde muito bem, que estabiliza. Eu vi paciente com metástase no coração desaparecer, né? Eu vi paciente indo velejar Uhum. usando inibidor de multiquinase há 8, 10 anos, né? Então, tem um grupo de pacientes que responde muito bem a esse tipo de droga, que você reduz ali nos primeiros anos, você continua monitorando os efeitos adversos, né, que vão se mudando, se modificando ao longo do tempo, né? Então, a partir do quarto ano, começa a aparecer mais pancreatite, começa a aparecer mais, né, queda da função renal, mas isso é típico da droga, mas você realmente ganha sobrevida para essa parcela de pacientes. O que ainda é frustrante, Marcos, é que a gente não consegue identificar quem é esse paciente que vai velejar, Não tem o né? Então, marcador, não tem o, né? a gente procura os marcadores, biomarcadores, genética, idade, IMC. Nossa, eu me acabei lá no Instituto Gustavo Roussy olhando tudo Procurou desse tudo. paciente. Os japoneses encontraram um índice, que é o índice neutrófilo do linfócito, no hemograma, mostraram que se você tem a relação neutrófilo-linfócito também pode ser um marcador, mas né, eu não acredito que um hemograma também vai definir quem é que vai responder, não vai responder, mas eles encontraram isso e publicaram, né? Mas é uma pena, a gente não tem ainda um biomarcador que me diga quem é o paciente que vai responder muito bem, quem é esse que vai velejar. Então, como a gente Quando, não tem, a gente, né, tem que oferecer essa possibilidade para todos, né? Ô Marcos, quando, eu fui rever aqui o estudo, eu não lembrava exatamente de cabeça para te responder, mas fui rever o estudo, série retrospectiva, 10 anos, uma autogestão nacional. 7,3% das mulheres só perdeu para mama, foi segundo lugar, no nosso caso. Então, assim, talvez por conta aí desse excesso de, vamos chamar assim, de diagnóstico. Com certeza, com certeza. O Elton, eu sou bioeticista, eu fiz doutorado em bioética e recebi uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer para a gente terminar, uma pergunta polêmica, tá? Mas tem a ver com a questão ética, tá? E a pergunta é a seguinte: esse ultrassom de tireoide feito aí de rotina pelo ginecologista ou pela ginecologista pode ser chamado de um exame fútil? Porque a maioria dos exames não precisam ser tratados? A gente está diante de um desperdício? Sem Eu sintoma, né? acho que Naquela mulher sim. que não tem. Eu acho que sim, a gente tenta, né? Eu sou professor aqui na Faculdade de Medicina,
a gente tenta voltar, né? Vamos fazer a palpação, se tiver alguma coisa alterado, ou se você tem fator de risco para um câncer de tireoide. Então, História quais são os familiar fatores e de risco? tal. História familiar, você fez uma radioterapia de cabeça e pescoço para Uhum. um linfoma quando você era Isso. criança, Uhum. e aí tudo bem, né? Vale a pena você pedir um ultrassom, mesmo quando o exame físico está normal. Mas fora isso, não tem vantagem a gente detectar câncer de tireoide com menos de 1 centímetro. Tanto é, gente, que no guideline, né, americano, até o guideline já quase vencido, porque esse ano a gente vai ter renovação do guideline novo, já foi anunciado que eles vão publicar, não tem indicação de punção, né? Então, Isso né, não lá. tem indicação nem de você saber se aquele nódulo com menos de 1 centímetro que você achou na ultrassonografia suspeito é câncer ou não é câncer. Mas uma vez que você pede ultrassom e que você localiza o nódulo, você vai ter que fazer pelo menos o acompanhamento ultrassonográfico. Então, você já vai gerar custo, né? Então, pedir ultrassom vai gerar custo para o nódulo tireoidiano benigno, porque mesmo os benignos vão precisar ser acompanhados, né? E vai gerar Uhum. custo para aquele, né, nódulo com menos de 1 centímetro maligno, câncer, que, né, provavelmente 80% dos casos, os estudos mostram isso, de vigilância ativa não ia crescer de tamanho, não ia se tornar clinicamente ativo, e 6% até reduz de tamanho, né? E gera Então, estresse, né? mostrando que é inútil realmente. Elton, obrigado pela brilhante apresentação. Estamos aqui não precisamos fazer isso, mas a sua apresentação foi de fato brilhante, uma excelente revisão de câncer de tireoide. Obrigado pela participação do João, me ajudando aqui na moderação. O João é um cara que é conhecido nacionalmente por ter os dados da operadora dele na mão, então sempre traz dados de mundo real, como você falou, muito importantes, né, para a gestão dos Eu estou operadores. aberto, inclusive, para divulgar isso, viu, João? Eu me coloco à sua disposição para a gente escrever, publicar, tornar esses dados públicos, porque eu acho que isso é interessante. Eu não sabia, tá vendo? Eu estudo só isso e eu não sabia dessa avaliação que a gente tinha, essa quantificação aqui no Brasil. Então, talvez seja interessante até para a gente, né, falar mais sobre isso, sobre overdiagnóstico, né? Eu acho que é um tema importante. Super. Com certeza. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Elton. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, João. Todos uma boa noite e nos vemos na próxima. Um abraço. Boa noite, obrigado, tchau.